Neste episódio, vamos conhecer fãs que são apaixonados por duas equipes da Fórmula 1 com trajetórias muito diferentes. A Larissa é fã da Ferrari, a equipe mais antiga em atividade na Fórmula 1. O que motiva sua paixão pela Ferrari? Eu nasci e cresci durante a era Schumacher, então com Rubinho, Massa, ouvindo o som no pódio da Alemanha, da Itália, do Brasil. E, por fim, eu acabei gostando dos carrinhos vermelhos, tudo era vermelho e fui virando ferrarista. A Ferrari foi fundada em 1929 pelo italiano Enzo Ferrari. A escuderia italiana é a única equipe que participou de todas as temporadas da Fórmula 1, desde o surgimento do campeonato na década de 50. A Larissa tem uma coleção de carrinhos e alguns outros objetos da Ferrari que nós vamos conhecer agora. A cor vermelha é a marca tradicional da Ferrari, e a Larissa sabe bem disso. O que eu acredito ser o meu primeiro carrinho é na 25 de março, quando eu tinha 2 anos de idade. E meus pais estavam em São Paulo visitando e eu cheguei numa loja, vi um carrinho vermelho no formato de Fórmula, né? E pra mim aquele era o Schumacher, era a Ferrari. E aí eu fiz, eles não conseguiram sair da loja sem levar o carrinho. E eu não sei qual é esse carrinho, eu não encontrei esse carrinho. E o que seus pais falaram na época, assim? Como que eles te contam essa história? Eu encontrei numa prateleira mais baixa e comecei a interagir com o carrinho e não largar ele. E aí eles contam que eu fiz questão de levar o carrinho para casa, que eu falava que era Ferrari, falava que era Schumacher. E aí eu tive que levar o carrinho. Só porque ele era o vermelho? Só porque ele era o vermelho. Se fosse o azul, e olha que eu gosto muito de azul, mas assim, não, o azul não ia levar, o verde não ia levar, era o vermelho do Ferrari. Isso aconteceu, você tinha quantos anos? Eu tinha em torno de 2 para 3 anos. Eu era bem pequenininha. A ferrarista não esconde a sua admiração pelo maior vencedor da história da equipe. Eu fazia bandeirinha, eu escrevia Schumacher, provavelmente com X, mas assim, eu escrevia Schumacher na bandeirinha, aí eu ficava comemorando durante... Eu sempre adorei fazer coisinhas, né, com a mão, aí eu fazia as coisinhas e ficava torcendo, assim, na frente da TV no domingo. Desde o surgimento do campeonato de Fórmula 1 em 1950, apenas 5 mulheres disputaram as corridas. A falta de uma representatividade forte, como por exemplo na parte de piloto mesmo, é absurda. Já se vê alguma coisa, mas ainda tem muito para crescer, não tem nenhuma pilota há muito tempo. Mesmo com a pouca representatividade, Larissa contou com uma importante influência. Seu pai. Ele sempre foi muito didático mas o que é DRS, pai? Aí ele explicava a questão da asa móvel. Sempre teve toda essa questão. Esse final de semana mesmo a gente assistiu o Grande Prêmio juntos. E aí ele, por exemplo, falando de um engenheiro que existia na Fórmula 1 e eu discutindo com ele. Hoje em dia eu já tenho, né, conhecimento para discutir, que antigamente eu só recebia informação. Mas assim, ele sempre fez questão de me contextualizar, sabe? Nunca de me tirar ou reprimir alguma coisa, que é uma coisa muito comum, né? Na questão feminina, né? Não pode gostar de carrinho. Tanto que ele comprava os carrinhos, né? Ele que alimentou esse vício. Mas a ferrarista se mantém esperançosa. Com toda a questão do feminismo se tornando mais concreto, né? Da igualdade chegando perto, né? Finalmente, em muitas coisas, acredito que não falte muito tempo para ter uma representatividade maior na Fórmula 1. Espero que. Ferrari, Mercedes, Red Bull. As equipes que protagonizam as batalhas pelas primeiras colocações. Mas para alguns fãs, as disputas mais emocionantes não são pelas primeiras posições. Tenho ali a batalha entre os primeiros, os melhores carros, e a batalha no segundo pelotão. Então, eu acho que, para mim, o principal atrativo é ver a batalha no segundo pelotão, que normalmente é muito mais acirrada ali. É muito bacana de assistir. O Gabriel é fã da Racing Point, antiga Force India. Comecei a perceber eles no videogame, era uma equipe que eu corria bastante. Aí eu comecei a reparar neles na corrida, fui gostando dos pilotos, na época era o Di Resta e o Sutil.
Para Gabriel, as batalhas entre as equipes é apenas um dos diversos atrativos proporcionados pela Fórmula 1. Eu gosto sempre de pensar na Fórmula 1 tipo, por trás da corrida ali, por trás do que mostram mesmo. Tipo, todo o trabalho que eles têm antes da corrida, a pensar em logística, a montar o evento mesmo, porque é um evento muito grande. Envolve, nos intervalos tem shows de bandas famosas, né? E eu acho que esse evento ser tão grande assim estimula o amor de quem vai lá, percebe que é uma coisa muito grande. Então estimula a paixão pelo esporte.